A paz do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu venho a esse momento para trazer uma palavra a respeito de adoração, tá bom? Vamos falar sobre adoração e eu queria que o Senhor pudesse ministrar muito seu coração, tá bom? Deus comissionou essa palavra ao meu coração, a que eu pudesse compartilhar ao seu coração, tá bom? Então nós vamos compartilhar uma palavra. Eu quero começar orando e liberando uma palavra de vitória sobre a sua vida. Eterno Deus, grande Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, ó Deus, e por esse dia. Certamente esse meu amado e querido irmão está recebendo essa palavra, discípulo amado, seja durante o dia, à noite, mas que o Senhor abençoe e permita que a palavra alcance o propósito pela qual foi designada, em o nome de Jesus Cristo. Mas que a palavra não volte vazia, mas que ela alcance o propósito de edificar, de construir, ó Deus, realmente um perfeito adorador ao coração de cada um desses amados, em nome de Jesus, amém? Queridos, a palavra do Senhor, lá em Salmo 19, versículo 1, vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. O que eu quero traçar aqui hoje como assunto ao seu coração é adoração. Muito bem, vamos falando, e ao longo de toda essa palavra você vai ver que o propósito é o tema adoração. Muito bem, o texto que eu acabei de ler a você vai dizer a respeito de um Deus que construiu todas as coisas para a sua adoração. O Senhor construiu todas as coisas para que a Ele seja dada a glória, a Ele. Se você pegar o Gênesis capítulo de número 1, você vai ver que Ele fez todas as coisas e a fez para que o Senhor fosse glorificado nelas. O Senhor construiu todas as coisas para a sua glorificação. Não tem um outro propósito. O Senhor construiu porque o homem... Não. O Senhor construiu para que Ele pudesse ser glorificado. Amém? E o texto que nós acabamos de ler vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus e tudo que há na terra precisa glorificar o nome de Deus. Se eu tenho uma vida, essa vida é para glorificar o nome do Senhor. Guarda muito isso, guarda isso no seu coração. O Salmo 103, do qual eu gosto muito e recito muito ele, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E aí o salmista ainda vai nos chamar a atenção, dizendo assim: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Muito bem, falando a respeito de glorificar a Deus, eu queria que você já fosse, na sua cabeça tentando, responder algumas questões. Algumas questões que ficam muito quando se falamos de adorador, qual é o lugar em que os verdadeiros adoradores estão? Qual é o lugar em que eles adoram? Qual é o lugar? Muito bem, responda isso para você, responda isso no seu coração. A outra coisa que eu preciso responder para mim: estamos vivendo tempos de crise, de dificuldade, de pandemia. A grande questão que eu preciso responder é a seguinte: será que nesses dias em que os cultos têm diminuído, será que nesses dias em que os cultos foram até suspendidos por algum tempo, nós, os adoradores, temos adorado? A igreja tem adorado? Será que tem conseguido tempo para adorar a Deus? Então responda isso ao seu coração também. Uma coisa que eu já vi muitos dirigentes de culto, dirigente de culto: agora vamos dar a oportunidade ao momento de louvor e adoração, vamos adorar, né? Alguns até pedem: vamos ficar em pé porque este é o momento de adoração. Muito bem, responda isso para você. Como é que você entende isso? Esse é o momento de adoração? Quer dizer, vamos agora adorar. Tem um momento, tem um espaço específico para adoração? Responda isso no seu coração. Uma coisa é fato, tá bom? O Senhor nos criou para adorar. Se você olhar
para as notícias, você vai ver que há um ano atrás, um ano e pouco atrás, um camarada foi preso por abuso. O nome dele é João de Deus, é um vidente do qual é muito conhecido a nível mundial. Ouvi o testemunho de alguém que diz que passou por lá uma certa ocasião há anos atrás, e ele disse que nessa ocasião ele ficou estarrecido. A quantidade de pessoas na cidade, a cidade para em volta desse tal de João de Deus, ou seja, a cidade ela vira em torno do ministério, diabólico desse homem. O que eu quero dizer com isso? Pessoas de outros estados de todo o Brasil, pessoas de outros continentes. Ele dizia no seu testemunho de que viu pessoas da Europa, da África, lá, sabe, para ouvir ou, João de Deus ou seus discípulos. Eu quero dizer para você assim, o que faz essas pessoas saírem de todos os lugares do mundo para ir ver esse homem? Um homem que por si já carrega o título de João de Deus, que na realidade parece que não tem nada de Deus, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você, isso se chama veneração, prestar culto, adoração, sabe, reconhecimento, temor a esse homem. É isso que essas pessoas fazem. Elas vão de todos os cantos, porque ali elas entendem que está o seu, sabe, o seu Deus, como se fosse um Deus pequeno, e na realidade nós somos cristãos, pequenos deuses. Nós somos pequenos deuses, toma cuidado com essa expressão, mas somos pequenos deuses, somos cristãos, tá bom? Quando você olha um cantor que ele vai cantar lá em Ourinhos, ele vai cantar lá em Londrina, ele vai cantar aqui em Santo Antônio da Platina, Queridos, você já viu a quantidade de pessoas que esse cantor, que esse artista consegue, sabe, atrair? Dependendo do seu nome, dependendo da sua fama, dependendo da sua atualidade, ele consegue, sabe, parar uma cidade, uma região inteira. Eu já vi no jornal várias vezes, confesso para você que nunca tive coragem, nunca. Isso não me atrai no sentido de ficar numa fila esperando, vai ter um ator, vai ter um artista, vai passar por ali, sabe, uma pessoa famosa. Confesso para você que eu não espero 2 minutos a pessoa para ver, não espero, isso não me atrai. Mas existem pessoas que passam a noite, existem pessoas que viram 2 noites, 3 noites, esperando numa fila, porque elas querem ter um lugar em que esse lugar elas entendem que é um lugar privilegiado para chegar um pouquinho mais perto do seu ídolo, Quando tem aqueles grandes shows lá no Rio de Janeiro, Rock in Rio e etc., você vê ali os jornais, já dias anteriores, eles começam a postar, começam a chegar todos aqueles, sabe, roqueiros que vão participar e etc. Queridos, sabe o que leva as pessoas a fazer isso? Adoração. Elas adoram aquele ídolo, elas adoram, elas veneram. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus já expulsou a Satanás, porque a adoração é somente ao Senhor. A adoração ela não pode ser a outras coisas, a um monte de coisas. Eu não posso adorar o meu carro, a minha casa, coisas, o meu corpo. Eu não posso venerar o meu corpo, eu não posso venerar uma coisa. A Bíblia diz que eu devo, sabe, adorar a Deus acima de todas as coisas. Quer dizer, eu devo adorar a Deus acima de todas as coisas. Não quer dizer que algumas coisas não vão me atrair, algumas coisas vão me atrair. Eu preciso tomar cuidado com isso, queridos. A questão da adoração no meu coração é uma coisa que eu preciso tomar um cuidado muito, sabe, extremo, muito extremo. Eu não posso achar assim, eu estou ileso, eu não estou suspenso, eu jamais vou cair na questão de idolatria, jamais. Espero que não, louvado seja Deus. Mas é muito perigoso, porque o campo da adoração, o próprio Jesus já expulsou Satanás, porque ele não se sentiu confortável com Satanás querendo o induzir a idolatrar. Queridos, eu preciso que você entenda, você é um ministro de louvor, você toca uma guitarra, toca um contrabaixo, você toca uma bateria, você toca um teclado, você canta no back, você mexe na mesa, alguma função você tem, ainda que seja intercessor. Deixa eu dizer já de começo para você, não existe maior ou menor, existe um nivelamento no reino do Senhor, existe um nivelamento. O Senhor te escolheu para uma função.
Eu não sei se você compreende a profundidade dessa, função, mas o Senhor te escolheu não é para ser um artista, o Senhor te escolheu não é para exercer uma função passageira, você é um adorador. O Senhor te chamou a ser um adorador, e um adorador, ele tem uma função, permanente. Você não vai adorar por um momento, e a gente começa aos poucos a responder aquelas questões do início, mas um adorador, ele não adora num momento e aí depois passa. Um prefeito, ele exerce o mandato de 4 anos, o presidente exerce o mandato de 5 anos, salvo engano meu, né? Um vereador é 4 anos, né? O presidente lá do Supremo Tribunal Federal, ele exerce o mandato. Existe o dia em que ele vai começar a exercer a função e existe o fim. Existe o fim, mas um adorador, existe o começo. Existe quando Deus realmente te formou um adorador. O Senhor te formou um adorador. Existe o princípio, mas não existe o final. Não existe na Bíblia algo que diz assim: e nesse tempo os adoradores deixarão de ser adoradores. Ei, os querubins, serafins, os anjos, todos os seres, as estrelas das constelações, o mar, as águas que se agitam, a natureza, todos que foram criados pelo Senhor, o adoram. Tudo adora ao Senhor. Nós fomos feitos permanentes adoradores. Esta é uma função que eu preciso ter no meu coração. Não é por um momento, mas eu fui chamado para adorar constantemente. Agora, eu estou produzindo adoração? Aí é mais uma questão que você precisa responder para você mesmo. A função que Deus me colocou, seja pastor, seja um beck, seja um responsável pelo técnico de som, seja um porteiro da igreja, eu estou produzindo adoração? Eu fui chamado para ser adorador, e eu entendo que um carro precisa conduzir pessoas, eu entendo que a energia precisa produzir luz, eu entendo que, um relógio precisa dar a hora exata, eu entendo que coisas foram produzidas para um fim próprio. Um adorador, ele foi feito com um fim próprio, para produzir adoração. Se você não produz adoração, como diz Marco Feliciano, você está com defeito de fabricação, tem alguma coisa errada. E uma coisa eu posso lhe afirmar: não foi Deus que errou, não foi Deus, porque Deus faz as coisas perfeitamente corretas. Quem está errando? Você é um adorador? Se é um adorador, tem que produzir adoração constante. E vamos respondendo as questões do início, mas no final a gente fala sobre isso. Muito bem, Jesus expulsou a Satanás. Como você tem olhado essa questão? Como você tem olhado? Você tem visto as situações e você é daquele tipo que: não, pastor, eu adoro sempre, permanentemente, eu não idolatro, eu não deixo de ser adorador, eu sou permanente. Amém, glória a Deus, mas tome cuidado, porque posições, tome cuidado, porque quanto mais nós se tornamos melhor no que fazemos, um perigo aumenta cada vez mais. A intensidade que eu me torno melhor é a mesma intensidade que as provas vêm sobre a minha vida para me, escravizar pela questão da idolatria, pela questão do não adorar, ou ser um falso adorador. Falando de falsa adoração, eu quero falar para você daqui a pouco, porque é inevitável. Se falamos de adoração, eu preciso te levar para João capítulo 4. Não é verdade? João capítulo 4, versículo 23, vai falar a respeito da adoração, do Senhor, que procura os verdadeiros adoradores. Eu imagino Deus procurando os verdadeiros adoradores. Eu penso em Deus que conhece todas as coisas. Jonas esteve no fundo da baleia, no ventre da baleia, e ali ele disse: como poderei me esconder do Senhor? Se as profundezas do mar for, ali o Senhor estará. Agora eu fico eu fico me imaginando aqui, como é que é Deus procurando os verdadeiros adoradores. Muito bem, daqui a pouco falamos sobre isso, mas eu quero inverter um pouquinho aí
o propósito. Se falamos de verdadeira adoração ou de adoradores, eu quero então começar o primeiro tópico hoje. Eu quero falar assim: a adoração falsa. Qual é a adoração falsa? Quem são os que produzem adoração falsa? Será que eu já adorei de maneira imprópria? Será que eu já fui, rejeitado pela procura de Deus? Deus procura os verdadeiros adoradores. Será que eu já, me vi em situações em que eu não adorei ao Senhor? Eu queria que você tentasse responder isso para você. Uma coisa que eu quero começar falando para você a respeito de distinguir a questão da adoração falsa ou dos falsos adoradores, está restrito exatamente na questão de muitas, liturgias já se tornaram desgastadas nos últimos dias. Nós vemos que às vezes há muito ritualismo, às vezes há muita, um mecanismo que já foi forjado há tempo e se tornou algo que infelizmente escraviza as pessoas e tornam aquilo mecânico, que torna aquilo que não nasce do profundo do coração, é algo que aconteceu. Como que aconteceu? De qualquer jeito. A adoração, ela precisa ter um começo, meio e um fim. Ela precisa ter um propósito, ela tem que ter um alvo. A adoração, ela não pode, ser jogada no meio do vento como se fosse algo banal. Ela tem um propósito. Assim como o adorador, ele foi feito para adorar, para produzir adoração, assim também a adoração, ela tem um fim. Deus, ele é espírito. Nós vamos ver isso lá em João, não é verdade? Deus é espírito. E Deus, ele não se alimenta de picanha, ele não se alimenta de frutas, ele não se alimenta de arroz e feijão. Deus, ele se alimenta, ele é espírito, ele se alimenta de incenso. As nossas adorações, as nossas orações, o que eu produzo, espiritualmente dizendo, o que eu produzo espiritualmente, isso vai produzir, incenso, e esse incenso ele vai subir, e o Senhor vai inalar do seu alto sublime trono, ele vai inalar. A nossa adoração é alimento para o Senhor. A nossa oração, ela produz, uma reação no coração de Deus. Então, à medida que eu adoro, eu estou produzindo no reino espiritual, um incenso maravilhoso que o próprio Senhor inala. Agora, liturgia falida, falsa, liturgia, já desgastada pelo tempo, uma religiosidade falsa, isso não vai produzir adoração. Eu sei que às vezes há pessoas que entendem, toda uma ritualística, que acontece na igreja, tem que ser assim, tem que começar assim, tem que fazer desse jeito, tem que vestir isso, tem que vestir aquilo. Eu quero aqui dizer para você, eu entendo que a adoração não está nisso, a adoração não está no que eu visto, a adoração não está como eu pentei o cabelo, apesar que o cabelo não está dando para pentear muito. Ei, deixa eu dizer para você, a adoração não está no relógio que eu coloco no pulso, a adoração não está, como eu cheguei diante do Senhor de olhos fechados, então está adorando, está de olho aberto? Então não está adorando não. Ei, irmão, deixa eu dizer para você, tem gente de olho aberto que está adorando 24 horas por dia, tem gente de olho fechado e chorando, que não está adorando é nada. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Então tudo, são liturgias que se tornam muitas das vezes místico. Eu preciso preparar o ambiente. E o Senhor já está. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor está. O que eu preciso realmente preparar é o coração do adorador, para ele nunca sair da presença de Deus, para ele nunca deixar de ser adorador. Eu preciso entender que coisas externas, essas coisas, elas são irrelevantes. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, porque senão alguém vai falar assim: beleza, o pastor chutou o balde e agora está tudo liberado. Está tudo liberado na igreja. Não está nada liberado não, está nada liberado. Eu ouvi com os meus irmãos presbíteros, e cai aqui, fica por aqui mesmo, mas uma igreja conhecida, de que ela, um ano e pouco atrás, ela estava na casa dos seus 90, 100 membros. Ouvi isso do pastor. E de um tempo para cá, a igreja
ela explodiu em crescimento. De 100 foi para 300 membros. E a igreja está bombando, está fazendo 2 cultos no domingo, está uma loucura. Aí a grande questão é assim: como é que tem acontecido esse avivamento, esse crescimento ali? Uma das coisas que se analisa é assim: dentro da igreja foi se liberando, foi se ajustando, à medida que as pessoas foram chegando, foi se ajustando. Não, isso pode, não, isso aqui tudo bem, chegou um ricão aí, o ricão não toma uns golinhos só no churrasquinho de domingo, não, na casa pode sim, não, isso pode. Então a igreja abriu uma porta para uma das teologias mais fortes dos últimos dias, o liberalismo. Quer dizer, hoje se bebe naturalmente. Membros da igreja postam, bebendo uma cerveja, comendo uma picanha na sua casa. Ninguém tem nada a ver com isso. E Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com esse mundo. Irmãos, eu não preciso lotar a igreja. Eu não preciso achar que Deus não está promovendo avivamento dentro das igrejas, então eu preciso usar de todos os meios para que a igreja então cresça, a igreja rompa as suas barreiras. Eu preciso manter a santidade. Eu preciso ser, uma nova criatura em Cristo. Cristo me chamou, venha como tu estás, mas quando eu chego na presença do Senhor, o Senhor transforma, eis que faço nova todas as coisas. Eu não posso dizer isso tudo é normal. Eu não estou dizendo que você pode vestir qualquer coisa, pode fazer tatuagem, você pode botar um brinco, argola. Não, eu não quero que você faça isso. Mas eu quero que você entenda que a adoração não está no seu estereótipo. Não está. O jeito que eu visto, o jeito que eu me porto. Não está nisso. Ainda que o Espírito Santo vai te levar, eu espero que eu esteja falando para pessoas espirituais entendidas que não vai distorcer, mas há momentos que o Espírito Santo já me fez ir para o chão, já me fez prostrar, já me fez cair, já me fez chorar, já me fez gritar. Então assim, o Espírito Santo vai te levar a situações que você vai falar assim: poxa, que gostoso. Mas você não pode achar que a adoração nasce no estereótipo. É por causa disso que... Não é por causa disso. Se você olhar os ministérios hoje, há muita coisa por aí estranha, há muita coisa estranha. Há muita letra de ministério que você fala assim: de onde nasceu esse negócio? Será que nasceu no coração de Deus? Há muitos comportamentos de ministério que você fala assim: mas será que precisa disso? Eu concordo que não é o estereótipo, mas eu também concordo que tem uma medida, tem um equilíbrio no negócio. Então analisa muito bem, analisa as letras. Tem gente dizendo que o Espírito Santo vem visitar, não, ele mora em mim. Tem gente dizendo céu, as portas do céu, os querubins. Tem gente, cantando letras de cantores aí que eu falo: meu Deus, o que é isso? O que seria, o coração e a mente de Charles Wesley, um compositor de hinos, um homem que compôs hinos, e todos os seus hinos extremamente teológicos, o que seria dele se ele olhasse a teologia que está por trás de muitas letras hoje? Eu penso que ele está se remoendo no caixão. Eu penso que ele está se balançando no caixão, dizendo: não pode, o século XXI não pode cantar esse tipo de coisa. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que você tem que descartar. Queridos, eu estou falando de uma falsa adoração. Agora eu finalizo dizendo para você assim: a falsa adoração, ela sempre vai estar, num ambiente cético. Ela sempre vai estar aonde não há fé. Aonde não há fé, aonde não manifesta fé, a falsa adoração vai estar. Até porque a falsa adoração, ela adora o falso Cristo. A verdadeira adoração, ela adora Cristo verdadeiro. Você entende? A falsa adoração é necessária. Por isso, levanta as anteninhas e fala: opa, é por isso que tem tanta falsa adoração, é por isso que está crescendo tanto, irmãos. Ei, acorda, divisor de águas. A pandemia é um divisor de águas, irmão. Aonde ia parar aquilo?
pastores estavam se tornando um Deus da terra, cantores, ministros, ministérios estavam se tornando referenciais mundiais, a ponto que vocês tinham que perguntar assim: aonde é que está Deus no negócio aí? Sabe, Deus está trazendo o período da pandemia para a igreja dar uma parada, uma refletida, para a igreja purificar o seu altar e dizer assim: ei, eu sou um adorador, eu preciso produzir adoração. Eu sei que há pessoas boas e a gente pode realmente ouvir, pode até convidar para vir na igreja, mas é tempo de nós ouvirmos essa palavra. O mês que vem, o mês de setembro, eu quero colocar, o Espírito Santo tem me incomodado a colocar o tema mensal, adoração, e é por isso que eu estou trazendo essa palavra ao seu coração, porque eu não quero que você entre no período desse mês de setembro. Nós vamos falar de adoração e o Ministério de Louvor não tenha entendido ainda que você é igreja. Você não vai à igreja, você não está na igreja, você é a igreja. Você entendeu? Eu quero que você tenha isso convicto no seu coração e também entenda: você não está sendo adorador agora. Eu fui chamado para o Ministério do Louvor para ser adorador. Ei, você foi chamado para ser adorador o dia que você levantou a sua mão e entendeu que o reino da luz brilhou sobre a sua vida. Você é adorador constante. Eu não estou adorando agora, eu sou adorador constante do Senhor. Adorador constante do Senhor. Então eu quero que você receba essa palavra no seu coração e se prepare para ser um verdadeiro adorador. Eu quero aqui dizer: se você não quer ser enquadrado um falso adorador, então escute o chamado para a oração, escute o chamado para jejum, escute o chamado para a leitura da Bíblia, escute, o chamado para vir ao culto. Não é só em dias de escala: hoje eu vou no culto, hoje eu estou na escala, hoje eu quero chegar cedinho. Ei, você vai ao culto cultuar ao Senhor, porque é necessário. A Bíblia fala que o ajuntamento é necessário. Eu começo a responder as questões do início. O adorador, ele é constante, ele é 24 horas por dia, mas eu não posso achar que eu não preciso ir na igreja. Primeiro, você precisa ir na igreja para a sua edificação. Segundo, você precisa ir na igreja porque há pessoas que vão ser edificadas por você. Você tem uma responsabilidade muito grande quando você fala: eu sou do Ministério de Louvor. Primeiro, porque você é adorador. Segundo, porque você tem que produzir adoração. Terceiro, porque você tem que conduzir a igreja a um nível de adoração maior. Essa responsabilidade está em nossos ombros. A quem muito é dado, muito lhe será pedido. Todo mundo sabe isso? Todo mundo sabe isso? Ou será que você está subindo em cima do altar do tipo assim: hoje tem o louvor, eu quero fazer uma boa apresentação? Esquece, irmão. Você é adorador. Você é adorador, tá bom? O falso adorador, quando fala de oração, ele está fora. Quando o falso adorador, quando se fala de leitura bíblica, ele está fora. O falso adorador fala de ir no culto, sentar no banco e ouvir uma palavra. Ele nunca recebe, ele nunca é espiritual. Só quando pega o microfone, é artista, é falso adorador. Pega o microfone, ele adora, aí fecha o olho, aí se estremece. Quando pega os instrumentos dele, quando pega os instrumentos dele, aí ele é possuído por um espírito de adoração. Não, irmãos, você é chamado para ser adorador. Você é um adorador, e o adorador produz adoração permanentemente. O falso adorador é que não entende isso. Eu estou falando ainda do primeiro tópico e eu estou falando do falso adorador. Muito bem, na adoração falsa, a fé é descartada, a fé é quase que desnecessária. Tocamos só no piloto automático. A Volvo, os carros da Volvo, principalmente os que vão ser lançados agora, os que já existem, a tecnologia é fenomenal. O carro fala, você entendeu? Em outras palavras, o carro fala. Existe um dispositivo que eu acho absolutamente fenomenal. Os carros da Volvo já têm esse dispositivo há anos, mas tem agora promessa para alguns dispositivos agora em 2021 que é absolutamente revolucionário. Mas eu quero contar uma para você. O câmbio automático antes era aquele negócio arcaico, um negócio que ninguém queria. Hoje o câmbio automático, principalmente dos carros da Volvo, eles são inteligentes.
inteligente. O que é um câmbio automático inteligente de um carro da Volvo? É um câmbio que ele sabe fazer uma leitura do que o carro, do que o condutor precisa. Para você ter uma ideia, só conto essa, para você entender. O carro da Volvo, ele vai andando, o piloto, ele coloca lá 110 km por hora. Piloto automático, ele está indo ali na boa. O carro está no piloto automático. De repente o carro freia, o carro diminui a velocidade, e aí o motorista olha no velocímetro 80, 70, 60, e ele se pergunta por que o carro diminuiu a velocidade, sendo que ele está no piloto automático. É a inteligência do automático do carro, ou seja, do câmbio automático. O que quer dizer isso? Quer dizer que há dispositivos do carro, sensores do carro de aproximação. Se o carro da Volvo está indo e tem um outro carro na frente, ele está mantendo 110, está mantendo, mas aí tem um caminhão carregado na frente e o caminhão está quase parado, subindo quase parado. Ele vem numa velocidade e automaticamente ele diminui a velocidade para não colidir. O que é isso? Piloto automático inteligente. Sabe o que eu quero dizer? Esquece do carro agora, porque eu não quero dar aula nada disso, até porque eu não sou tão expert no assunto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem ministro de louvor que já está no piloto automático há tempo. Sabe, ele está no piloto automático, ele tem sensor para tudo quanto é lado. Ele ouve falar de oração, ele já começa, ele ouve falar de vigília, vou viajar, estou viajando. Família chegou em casa. Ai, meu Deus, a sogra, o sogro, o sobrinho, o tio. Meu Deus, irmão. O que é isso? Se a tua família vai entender que você tem um ministério. Para de dar desculpa esfarrapada, para de montar viagem no dia de vigília, eu sei que eu estou falando para coisas, não é só no tempo da pandemia, eu estou dizendo de coisas passadas, eu estou dizendo daquilo que você precisa se atentar, porque isso é coisas para falso adorador. São sensores que estão instalados na vida de muitos aí que se dizem adorador, mas quando fala de oração, ele está ativado já. Falou de oração, ele é expert. Não dá para ir, pastor. Falou de orar de manhã, no domingo de manhã, não dá, pastor. Aí tem um negócio lá, tem que fazer isso, tem que fazer. Irmãos, qual é, a tua motivação? A tua motivação é fugir de oração, de presença do culto, de estar com os irmãos. A tua motivação é realmente adorar? Ou a tua motivação é se apresentar? Ou a tua motivação é estar no ministério de louvor? Se a tua motivação é estar no ministério de louvor, então você é falso adorador. Se a tua motivação é só você estar na escala em tal dia, então você é um falso adorador. Você precisa ter uma motivação da qual eu preciso produzir adoração a todo tempo. E se Deus me chamou para estar no ministério de louvor, amém, glória a Deus. Mas eu estou motivado a produzir adoração, porque eu entendo que eu sou adorador. Coloca isso no seu coração. Leia aí, eu queria que você pudesse ler, tá bom? Salmo de número 50, leia ele inteiro. Esse salmo é um salmo de adoração. Mas o Salmo 50 vai dizer do tipo assim, o versículo 7: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Meu Deus, o próprio Deus testemunhará contra o seu povo. Irmãos, se existe um Deus que esquadrinha todas as coisas, e o próprio Deus traz a luz, traz a existência, aquilo que não é dele, então, irmão, não produz falsa adoração, que uma hora a casa vai cair. A casa vai cair. Eu tenho cansado de dizer para você assim, irmão, quem cuida do altar da igreja, e quando eu digo isso, eu estou dizendo, quem cuida, do nome do Senhor, quem cuida, para que não seja escandalizado o nome do Senhor com falsa adoração, quem cuida disso não sou eu só tenho o papel de orar, de advertir, de ensinar a igreja, mas quem cuida disso é o Espírito Santo. É Ele que coloca, mas é Ele que tira também. Olha o texto aqui dizendo, Salmo 50, versículo 7 vai dizer que o Senhor, eu testemunharei contra ti. Irmão, desperta tu que dormes, desperta. Ou você é adorador, ou o Senhor vai soprar um vento forte, e aí Ele mesmo vai testemunhar contra você, porque a falsa adoração é para o anticristo, a verdadeira adoração para o Senhor. Amém? Pegou?
Irmãos, Isaías 29:13 diz: o Senhor diz, visto que este povo aproxima de mim com a sua boca, com os seus lábios, me honram. Escuta isso, me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Todo mundo está fazendo, é moda. Todo mundo está fazendo. Tome cuidado com o que, sabe, o mundo está dizendo. Essa é a medida agora. Não importa o que o mundo diga, importa o que a Bíblia diga a esse respeito. Por isso eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, por isso que eu tenho que ter comunhão com o Senhor, por isso que eu tenho que ter comunhão com os irmãos, por isso que eu tenho que vir à igreja. É por isso, não importa o que o mundo está fazendo, importa o que Deus quer que eu faça. E aí o texto termina dizendo assim: que maquinalmente aprendeu mecanicamente. Tem pessoas que já estão no ministério mecanicamente. Irmão, eu sei o que é isso. Eu sei que há pastores que são mecânicos. Eu sei que há ministros que são mecânicos. Eu sei que tem pessoas que tocam, são mecânicos. Você entendeu aquilo? O dedo já fala por si. É um hábito. Irmão, eu vou falar do pastoreio. Eu consigo pregar sem ler. Eu consigo pregar sem orar a semana inteira. Eu consigo. E um monte de pastores consegue também. Eu acredito que há mais de 20 anos no meu ministério, mais de 20 anos, eu acordo 6 horas, agora tenho acordado antes ainda, 5 e pouco, e 6h30 todos os dias da semana eu estou na igreja, todos os dias. Alguém pode falar: pastor, isso aí é meio místico? Não, não tem místico. Isso aí é só eu dizendo: vai-te, Satanás. Sabe, eu dizendo: não quero nenhum piloto automático aqui não. Eu sei que há muitas coisas que eu posso olhar e falar assim: não, já dá para ir no piloto automático, mas eu não confio. Eu quero buscar a dependência de Deus todos os dias. Se a pergunta é: por que, pastor, você tem que orar então todo dia de manhã? Porque eu sei que a minha natureza se acomoda fácil. A minha natureza, se eu tiver um comodismo, logo eu vou estar falando assim: para que orar? A coisa está acontecendo. A coisa está acontecendo. Eu me lembro que uma vez no meu ministério, por 6 meses, olha que absurdo, por 6 meses, eu levei uma vida de oração, sabe, terrível, vergonhosa, estava fraco, e eu cheguei ao final desses 6 meses, porque Deus trouxe um despertar ao meu coração. Para resumir, eu quero que você entenda assim: Deus me despertou no final de 6 meses, e eu olhei, a igreja estava caminhando plenamente, mas eu precisei tomar uma decisão. Eu me incluo na obra do Senhor, ou eu automaticamente vou me destruindo? Porque quando eu não adoro, quando eu não produzo adoração, eu estou me auto-excluindo. Uma pessoa que sai do ministério do louvor, que deixa o ministério do louvor, que escandaliza, ela se autodestruiu, ela se destruiu automaticamente. Uma pessoa que não produz oração, ela está se autodestruindo. Uma pessoa que não dizima, ela está se autodestruindo. Uma pessoa que não vem ao culto, ela está se autodestruindo. Uma pessoa que não participa da ceia está se autodestruindo. Será que você não parou para pensar nisso? Foi Deus que tirou o pastor. Não, foi você que plantou, foi você. Não está satisfeito com os resultados? Mude o plantio, produza mais adoração, amém? Eu só falei ainda da falsa adoração, mas agora vai fluir. Por que eu falei bastante sobre isso? Porque é necessário eu saber o que é falsa adoração, e tem muito mais coisa, não falei tudo. É muito necessário eu saber o que não é adoração, para que eu possa produzir a verdadeira adoração. Tópico 2, o significado de adoração na Bíblia. 2 coisas eu quero falar para você assim. Na Bíblia, tópico 2, eu quero falar da adoração na Bíblia. No Antigo Testamento, a adoração, ela era externa. Pega agora o fio da meada, que nós vamos bem rapidinho agora. A adoração no Antigo Testamento, ela era externa. O Espírito Santo estava sobre, ele se apoderava de pessoas faziam grandes coisas. Sansão, Moisés, Davi, etc. Você conhece o conteúdo bíblico, tá bom? O Espírito estava sobre, e acontecia que Deus se apoderava de pessoas, quer dizer, havia uma obra externa. Como que o povo israelita mais fazia? Eles produziam adoração no Antigo Testamento, na maior parte das vezes, ele produzia adoração com coisas externas. Deixa eu dizer para você, tabernáculo, o Senhor colocou o tabernáculo para quê? Para adoração. Construa o tabernáculo, remova o tabernáculo,
conduz o tabernáculo para tal lugar, monte o tabernáculo, desmonte o tabernáculo, leve o tabernáculo, repare tal coisa, construa tal coisa. E nisso o povo fazia o quê? Nisso o povo apresentava, sabe, uma série de sacrifícios que envolvia, sabe, os seus gestos corporais, sacrifícios como oferta. O povo entendia assim: somos pecadores e Deus é perfeito. Para nos aproximarmos de Deus, eu preciso apresentar uma oferta. A oferta te aproxima de Deus. Pastor, por que eu tenho que ofertar? Tem que responder. Por que eu oferto? Porque a oferta me aproxima de Deus. É lógico que a maior oferta de aproximação já foi dada. É a oferta chamada Jesus Cristo. Jesus foi entregue como oferta para os nossos pecados e reconciliação da nossa comunhão com Deus. Mas há muitas coisas da nossa vida que eu preciso ofertar. Exemplo: eu quero prosperar, eu quero ficar rico. Meu irmão, você tem que ofertar. O cara quer ficar rico e é mochiba, miserável. O cara quer prosperar e ele não entende a necessidade da igreja, não é generoso. Como é que você quer se aproximar de Deus para a riqueza? Irmão, entenda o mistério. A oferta te aproxima daquilo que você deseja. Você quer riqueza? Mas aí tem um detalhe, o teu coração. Você tem que matar tudo do teu coração. Eu não posso, eu quero ficar rico, então eu vou ofertar na vida de pessoas, eu quero realmente ofertar, eu quero ministrar na vida de pessoas, porque a oferta me aproxima de Deus. E aí a pessoa faz isso, mas com o desejo de troca, de permuta no coração, perdeu, não dá certo. Então a oferta te aproxima de Deus. O Antigo Testamento tinha muito isso, o povo ofertava, e aí o contexto do Antigo Testamento você vai ver que aquele povo é largado, sabe, no sentido da oferta. Irmão, eles dizimam mesmo. Você pega um judeu hoje, um judeu ortodoxo, você vai ver que o judeu ele oferta de tudo. O judeu ele anda, sabe, no seu bolso com dinheiro de dízimo. Eles têm toda uma organização. Se ele pega uma bala tua, tem uma parte que é do Senhor. Então, irmãos, a oferta no Antigo Testamento era uma das maiores tipologias de adoração. O tabernáculo era uma das maiores tipologias de adoração. Vem comigo, entenda, Antigo Testamento. O Antigo Testamento já, sabe, se cumpriu em Jesus. O tabernáculo do Antigo Testamento já se cumpriu. Está entendendo? As ofertas, sabe, ousadas, que elas tipificavam a adoração no Antigo Testamento, se cumpriu. Hoje eu não preciso mais ofertar pensando, essa é a maior adoração que me atrai, sabe, para perto de Deus. Hoje eu preciso entender que a maior oferta que me aproxima de Deus se chama Jesus. E em decorrência a Jesus morar no meu coração e Ele estar comigo, aí, irmãos, isso é voluntário. Aí, naturalmente, eu não consigo ter Jesus morando comigo e não ofertar. Eu não consigo ter Jesus dentro de mim e não dizimar. É simplesmente utópico. Como que uma pessoa consegue, sabe, ter Jesus dentro de si e não conseguir ser fiel nas ofertas dos dias, sabe, no perdoar do irmão e etc. Está entendendo? Antigo Testamento é externo. Ponto. Entendeu? Antigo Testamento. Novo Testamento se cumpriu em Jesus. A oferta sacrificial do Novo Testamento é Jesus. Então, uma vez por todas, Cristo veio, e aqueles rituais que caracterizavam a adoração no Antigo Testamento, elas foram concluídas. Não há mais necessidade. Pastor, mas eu não tenho que fazer mais. Já foi colocado a um nível maior. Eu não sei em que nível você está, mas o nível do Novo Testamento ele não é abaixo, ele é superior. O Espírito Santo nos conduz no âmbito da adoração a um nível mais excelente, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já. Eu só quero falar para você, a verdadeira adoração ela revela. Terceiro tópico, a verdadeira adoração ela revela naturalmente, ela vai revelar o oposto
do que a falsa adoração, sabe, destaca. A falsa adoração não gosta de oração. A verdadeira adoração, ela leva a pessoa à oração. Está entendendo? A falsa adoração, ela não gosta de Bíblia. A verdadeira adoração é Bíblia. Estou em casa, Bíblia, leitura. Sabe, a falsa adoração não jejua. A verdadeira adoração jejua. Está entendendo? A verdadeira adoração, ela vai produzir na vida da pessoa uma transformação. A verdadeira adoração a Deus envolve nada mais, nada menos do que a transformação interior do coração. Guarda isso, do coração. Ela produz a transformação do coração humano pela fé em Jesus Cristo e seu sacrifício, e pela vida de Cristo em nós, pelo Espírito Santo, para nos ajudar a obedecer e a sermos de fato um adorador. Então, irmãos, a transformação na vida de uma pessoa é o que vai produzir literalmente, sabe, a vida de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que usa um terno. Irmão, tem muita gente que usa terno e que não é adorador, e tem muita gente que não usa terno, é adorador, e vice-versa também, viu? Vice-versa. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja todo dia e não é adorador. Às vezes tem pessoas que não conseguem vir na igreja todo dia, mas é adorador. Então, assim, é necessário você refletir que no Novo Testamento a verdadeira adoração está dentro, está interiormente, tá bom? Eu quero ir para o quarto tópico para você. Abra a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Você conhece esse texto é conhecido, ele é difundido muito no que diz respeito à adoração. Na realidade, a verdadeira adoração é trazida pelo evangelista João de uma forma clara. Diz assim, João 4, versículo 23. Mas vem a hora, queridos, vem a hora, e já chegou. Tem gente que está esperando ainda, já chegou. O tempo da verdadeira adoração já chegou. Por que verdadeira? Porque no Antigo Testamento era externo, eram coisas passageiras, mas agora vivemos no Novo Testamento. As coisas, elas acontecem no interior, é dentro de nós que está acontecendo a verdadeira adoração. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura para seus adoradores. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Vem a hora, e já chegou, é agora. Nós somos tricotômicos. Há uma tridimensionalidade dentro de nós. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Nós somos espírito que tem uma alma morando dentro de um corpo. Agora detalhe, a nossa alma está sendo reparada pelo espírito que nasceu de novo. O que nasceu de novo é o espírito que passou pelo novo nascimento. E o Espírito, ele está lutando com a ajuda do Espírito Santo, ele está lutando para reparar a nossa alma, porque é a nossa alma que caracteriza a salvação, caracteriza os dons, os privilégios. Pastor, e o corpo? Desprezável. Existe um tempo de validade para o teu corpo, um tempo de validade, uns vivem menos, outros mais, mas o teu corpo será descartável, tá bom? Receberemos um novo corpo de glória. Pastor, não, mas Deus vai consertar isso aqui para morar. Não, irmão, não entra nada que foi amaldiçoado no reino do Senhor. Para você ter uma ideia, desde que Jesus subiu, nunca mais ele pisou nessa terra. A única forma de Deus se relacionar com essa terra é através do adorador. Deus não pisou mais nessa terra. A próxima vez que ele pisar nesta terra, ele vai literalmente julgar toda a terra e a humanidade. Deixa eu dizer para você, o Senhor, ele trabalha com o teu espírito. A verdadeira adoração é no teu espírito, nasce no teu espírito. A tua alma tem que começar a ter um novo estilo de vida em Cristo.
Pastor, o que a adoração produz? Um novo estilo de vida. O que um adorador precisa ter? Um novo estilo de vida. O que uma pessoa do ministério de louvor tem que ter? Um novo estilo de vida. Como é que uma pessoa vem para o ministério de louvor e não muda? Como é que a pessoa vem para o ministério de louvor e há séculos não entende as necessidades dos irmãos da igreja? Como é que uma pessoa está no ministério de louvor e ela não entende a necessidade do tempo, a necessidade de hoje, a própria necessidade que te faz estar tocando no altar? Existe um custo para isso. Como é que você é um adorador e não entende isso? Um adorador, ele vai gerar naturalmente, pelo Espírito Santo, um novo estilo de vida. Ah, pastor, não, mas o fulano é adorador, mas ele não muda, o gênio dele é esse, o jeito dele é esse, o comportamento dele é esse. Então ele não conheceu Jesus da cruz, ele não conheceu Jesus Cristo de Nazaré, ele não conheceu Deus Todo-Poderoso que faz nova todas as coisas. Ele não conheceu. Há coisas difíceis dentro de nós não conseguimos mudar, enquanto não entendemos que não é externo. O problema não está externo, o problema está em nós, e eu preciso admitir que só Deus pode me mudar. Meu Deus. Existe uma coisa aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, que eu acho absolutamente extraordinário. John Wesley, você é adepto ao metodismo. John Wesley, quando seus seguidores o indagaram, dizendo: como é que tu faz para que tantas pessoas venham de tantos lugares e às vezes ficam em pé, sentados na relva, e eles param por tanto tempo para te ouvir falar? John Wesley falou assim: basta que o pregador seja ateado fogo nele, ele precisa estar em chama, e então todos vão vir para vê-lo queimar. Está queimando no seu coração ainda a chama do Espírito Santo, a chama da adoração? Sabe, essa chama do metodismo, essa chama do mover wesleyano, está queimando dentro de você ainda? Ou você está no automático? Estou ali no automático. Os automáticos, eles não vão ter, sabe, nada que não tenha sido programado ainda. Eles estão no automático, é aquilo que eles aprenderam há muito tempo. Sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai fazer novas todas as coisas, todos os dias. Todos os dias haverá uma forma. Se você caminha conosco, você vai se lembrar de que muitas são as formas em que Deus já operou no nosso meio. Ei, existe atributos incomunicáveis de Deus que Ele não se comunica, é dele. São atributos de Deus, e um deles são imutabilidade. A imutabilidade, ou seja, Deus não muda, quem muda somos nós. Deus permanece o mesmo, mas nós mudamos, sabe, a nossa expectativa, o nosso desejo, a nossa vontade muda. Ei, Deus está trazendo um despertamento para o seu coração hoje. Queira que você realmente entenda isso. O texto que eu disse para você do Evangelho de João 7, no versículo 38, diz assim: quem crer em mim, um adorador, ele tem que crer incondicionalmente. Um adorador, ele tem que produzir fé nas suas veias, nos seus poros. Todo mundo chega e vai falar assim: mas não vai dar certo, já deu certo, vamos romper, vamos crescer, vamos expandir, pandemia vai passar, o meu Redentor vive e sei que em breve entrará em meu favor. Irmãos, um adorador, ele move-se em meio à fé. Paulo diz assim: o justo viverá pela fé. Mas o texto diz assim, João 7,38: quem crer em mim, tem que crer. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão um rio de águas vivas. Pastor, o verdadeiro adorador, o que a gente tem que fazer para a igreja adorar? Só ser adorador, não tem que fazer nada. Para de mistério. Tem que fazer isso, tem que dizer o quê? Tem que cantar os louvores aí das bandas modernas, tem que pintar o altar, tem que comprar um instrumento, não tem que fazer nada. Só tem que estar em comunhão com o Pai. Só tem que estar em comunhão com o Pai constantemente. Você precisa estar em comunhão com Ele. Enquanto você vai sendo queimado pelo Espírito Santo, as coisas vão fluindo. Eu já disse para você várias vezes, eu gosto de hinos modernos e etc. Mas há louvores do inário que não precisa nem de instrumento. Você começa a cantar
mais perto quero estar. Eu duvido que você não chore. Existem louvores e hinos consagrados do passado, e seja aqui ou lá onde for, estaremos. Irmão, tem louvores que quando canta já começa a te, encher. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Irmãos, tem louvores que é simples. Tem gente que está buscando coisa tão sofisticada. Você lembra daquele cântico, aleluia? Aleluia, 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 aleluia. Paz. Quando você começa a cantar esse cântico, o Espírito Santo já começa a produzir algo novo dentro de você. Irmão, não tem nada de novo, não precisa. Cristo, Ele não veio numa limusine. Cristo, Ele não veio, na terra, descendo, de uma nave espacial. Cristo, Ele não veio, Ele não introduziu assim coisas do tipo, olha, eu tenho que ser assim. Irmãos, Cristo foi simples. A roupa de Cristo era simples, ainda que a cultura de um carpinteiro era uma cultura bem remunerada. Na época, acredita-se que a família de Jesus era bem conceituada financeiramente, porém Cristo era simples. Cristo estava só em meio ao povo, se assentava no chão para comer com o povo. Cristo era simples, lavou os pés dos discípulos. E tem gente que quer sofisticar demais e se esquece do principal, da adoração, de ser um adorador, de estar ligado ao Pai. Irmãos, eu vou dizer para você, um adorador, ele não precisa de hora marcada para adorar, ele adora a todo tempo, a todo tempo. Deus fala comigo que nem falou dessa palavra sozinho. Estou aqui gravando sozinho. Deus não precisa de multidão. Um adorador que precisa de multidão, ele é artista. Irmãos, eu estou encerrando, mas o versículo de número 24, texto que eu li, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Deus é Espírito, Ele é dicotômico. Ele tem um espírito e uma alma. Ele tem pensamentos, vontades, intenções do coração. Deus é dicotômico, nós somos tricotômicos. Nós somos uma alma, um espírito que tem uma alma que mora num corpo. Mas o nosso corpo, ele só está na história por causa do pecado. Então eu preciso lutar contra isso. Eu preciso entender que não é pelo externo mais que a adoração flui, é pelo interior. Começa a adorar em casa, começa a se auto-ministrar em casa, começa a adorar em todos os momentos, em todos os instantes. Eu não posso achar que a bênção do Senhor está no meio da multidão. Vai estar também, mas o que o Senhor quer é que eu aprenda a adoração em todo tempo. Irmão, se a pergunta que às vezes está lá no começo daquela questão que nós fizemos, lembra? Quer dizer, às vezes a gente para e a gente começa a pensar o quê? Lá no começo a gente estava falando a respeito de momento de louvor e adoração. Vamos ao momento da adoração. Em todo tempo eu vou louvar ao Senhor, porque a adoração do Senhor, emana da minha vida. Eu sou um adorador. Então assim, não tem um momento de adoração. Todo tempo eu adoro ao Senhor. E o louvor estará continuamente nos meus lábios, porque louvor é exaltação, é glorificação ao Senhor. Tem lugar, em todo lugar que eu estiver, eu posso adorar. Todo lugar que eu estiver, eu posso estar adorando. Agora eu também posso estar dentro da igreja e não adorar. Depende do condicionamento do teu coração. Então, o que é que você tem feito nesse tempo? O que é que você tem feito? É um tempo de crise. Eu vou dizer para você, ontem mesmo foi um dia que eu preguei 4 vezes. De manhã no gabinete do prefeito, preguei no São Paulo e preguei também, para Ibaiti, em um grupo que eles fizeram lá. Eu preguei 4 vezes. A pandemia só tem provado uma coisa: quem é vai permanecer sendo, quem não é
o sopro do Senhor vai dissipá-los do meio dos justos. Irmão, você é adorador? Vamos adorar. Sou adorador, eu sou adorador. Eu não estou sendo adorador, eu sou chamado para ser adorador, e eu vou produzir adoração, e vou conduzir a igreja também a um nível de adoração mais profundo. Eu encerro dizendo para você assim, que quando eu olho esse texto, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, você vai ver que o original dele, trazido do grego, está associado a serviço e reverência. Serviço e reverência. Irmão, todas as vezes que vier o serviço nas suas mãos, você precisa entender que você vai produzir mais adoração. Eu produzo adoração em casa, também produzo, mas quando eu estiver produzindo para o Senhor, trabalhando na obra, quando eu estiver fazendo a obra, quando eu estiver sendo diácono, presbítero, ministro de louvor, quando eu estiver sendo líder de ministério, de crianças, de adolescentes, de pré-adolescentes, de jovens, de adultos, de homens, de mulheres, de casais, de intercessão, quando eu estiver operando na pregação, sabe, como professor, quando eu estiver trabalhando no reino, pregando o evangelho na rua, sabe, levando o evangelho aos perdidos, eu estou produzindo um serviço, e no meio do serviço, Deus vai despertar tanta adoração, mas tanta adoração, que isso vai ser divino. Então coloca uma coisa estampado no guarda-roupa do teu quarto, coloca uma coisa na tua geladeira, coloca uma coisa lá no para-brisa do teu carro. Eu, como adorador, não posso fugir de serviço, porque o serviço vai me conduzir a um nível mais elevado de adoração, e também a reverência. Eu sei que vivemos dias de irreverência, eu sei que vivemos dias em que as pessoas, sabe, estão um pouco mais irreverentes, mas eu não estou dizendo irreverência no quesito roupa. Antigamente, o conceito da igreja, antigamente, se me visse pregando com uma roupa do tipo uma camiseta, o meu pastor não me daria mais oportunidade para pregar. Por quê? Tinha que ser de terno, sapato social, suando, mas de gravata e terno, porque estava associado com o que trazia, o que associava a adoração era o externo. Hoje não quer dizer que tem que ser banalizado, não estou abrindo leque nenhum, do tipo, pode ser de camiseta, de short, de chinelo, pode ser de tatuagem, não estou dizendo isso, porque se Cristo está dentro de você, é Ele que vai falar para você o que você tem que fazer. Um adorador tem Cristo dentro do seu coração, mas deixa eu dizer, o coração precisa ser reverente ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O adorador tem que ser sábio, tem que ser reverente ao Senhor, tem que ser temente ao Senhor, tem que honrar pessoas, sabe? O adorador, ele tem que se cuidar nos lábios. O adorador reverente, ele precisa em todas as suas orações tributar ao Senhor honra e glória. Às vezes uma pessoa chega e fala, pastor, que igreja abençoada, ou pastor, seu pastoreio aqui na cidade. Quando eu posso, eu já falo, glória seja dada ao Senhor. Quando eu não posso, que às vezes dentro de mim o meu espírito está dizendo, a Ele seja dada toda honra, toda glória, toda exaltação. Ei, precisamos ser mais envolvidos com o serviço do Senhor, e precisamos ser muito mais reverentes no nosso espírito, no nosso coração. Que Deus produza muita unção na sua vida. Você é um adorador. Você foi chamado para ser um adorador permanente. Você vai morar no céu e vai continuar sendo um adorador, e você vai produzir adoração em todo o tempo. Essa palavra é para edificar o seu coração, e eu queria que você recebesse o Espírito no seu coração para produzir mais adoração. E eu queria que você ouvisse esse vídeo 1, 2 vezes, quantas vezes necessário for, e que você possa, quando subir no altar da nossa igreja, possa entender assim: eu sou um adorador, e o próprio Deus está julgando os meus atos. Como eu li um texto para você, em que o próprio Deus era testemunha contra o povo. O Senhor é o principal testemunho a respeito da tua adoração, porque ninguém vai saber se ele está adorando, se ela está adorando de verdade, mas Deus é testemunha se você está produzindo adoração ou está produzindo falsa adoração. E a falsa adoração, ela não permanece no meio dos justos. Em o nome de Jesus, Pai, que essa palavra seja uma palavra depositada em terra boa, fértil, ela não se desperdice, mas que ela seja depositada como a parábola em que a semente caiu em terra boa e ao seu tempo germinou, cresceu e produziu frutos. E assim eu desejo, em o nome de Jesus.
Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui conosco. Eu quero lhe agradecer e quero te pedir, continua amando o lugar que Deus te colocou para servir, porque enquanto você amar o lugar que Deus te chamou para servir, Ele vai te honrar, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.